Bom, pessoal, boa noite. É sempre um motivo de muita alegria eu estar aqui conversando um pouco com vocês, né? Porque eu não sou chique ao ponto de palestrar, então a gente conversa, né? E esse capítulo que a Val me passou, olha, branqueou mais ainda os meus cabelos. De tanto que eu tive que pensar para poder estarmos aqui hoje nesse bate-papo, que é o capítulo 93 do Vinhas de Luz, que se chama Cães e Coisas Santas. E todo o capítulo do Vinha de Luz sempre começa com um versículo. E esse versículo, citado no livro, foram palavras ditas pelo próprio Jesus, que foram: não deis aos cães as coisas santas. Não dei aos cães as coisas santas. Para a gente poder fazer essa interpretação, tanto desse versículo, como desse texto do Vinha de Luz, nós precisamos relembrar algumas coisas. Primeiro, que Jesus ensinava através de parábolas. Então, nem tudo, ou melhor, quase nada do que Jesus disse está explícito, porque ele queria mesmo promover uma reflexão em nós, para que nós compreendamos as suas palavras na sua essência e para a gente consiga interiorizar os seus ensinamentos de acordo com o grau de evolução que a gente está. Porque se ele chegasse aqui e falasse 1 mais 1 é 2, todo mundo, ó, que beleza, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, nem ia entender por que 1 mais 1 é 2. Então, quando Jesus ele é citado como um mestre, é justamente por isso. Porque ele nos fez pensar antes de nos fazer ser melhores. Mas vamos pensar, né? Vamos primeiro analisar no sentido literal. Não deis aos cães as coisas santas. Quando a gente lê, o que a gente pensa primeiro? Nós, enquanto espíritas, imaginamos pegando um evangelho e falando pro cachorro, aqui, pega o evangelho. Se a gente tem uma origem católica, a gente vai pensar, vai pegar um santinho lá, uma Nossa Senhora Aparecida, uma desatadora dos nós, vai falar assim, toma, Rex, toma, aqui o santinho para você. Se a gente tem uma origem mais protestante, nós vamos pegar a Bíblia, né? Totó, aqui a Bíblia. Pega, Totó. Pega a Bíblia. Pega, Totó. Não, gente, não é para dar as coisas santas para os cachorros. Por quê? Vamos pensar. Se a gente fizesse isso, dessemos os nossos livros sagrados, as nossas imagens, né, que a gente cultua, o que esse cachorro poderia fazer? Dependendo do cachorro, ele ia olhar e ia pensar assim, nossa, minha dona tá louca. Que é isso? Não é brinquedo? Não é comida? O que eu vou fazer com isso? Dependendo do cachorro, ia pegar, chacoalhar, rasgar, espalhar folha para todo lado e fazer aquela bagunça. Outros cachorros iam pegar, sair correndo, achar uma terrinha e enterrar. E alguns cachorros, claro, se ele está recebendo as palavras de Jesus, ele não iria aprender as palavras de Jesus? Sim, né, gente? Concorda. Vai ficar bonitinho no vídeo, né? Será? Será? Claro que não, né, gente? É muito improvável. Por quê? Porque os cães, com toda a sua irracionalidade, eles não sabem para que servem livros sagrados. Eles não sabem nem ler. Eles não sabem fazer essa distinção do que é sagrado, do que não é, do que é bom, do que é mal. Pois a gente sempre vê um cachorro que come um sapo venenoso, aí tem que ir correndo, pega uma plantinha lá, uma comigo ninguém pode, morde, corre para o veterinário, né? Que comeu com a substância tóxica, porque os cachorros não têm o grau de discernimento. Falamos dos cachorros aqui, nada contra os pets, porque hoje em dia, se Jesus visse no Brasil o tanto que os cachorros são super valorizados, ele nem ia colocar
pregações no meio do evangelho, que hoje em dia fala mal das pessoas, gente. Mas não xinga um cachorro não, porque você vai até presa, né? Mas como Jesus não tinha muita dimensão do que isso tornaria, né, nossa sociedade, ou às vezes até sabia e gostaria de nos levar a uma reflexão, colocou os benditos dos cachorros lá no evangelho. E ainda, gente, se a gente fizesse isso, ainda tem uma alternativa pior. Pois a gente aí, quem tem cachorro, sabe que uma coisa que incomoda muito, principalmente cachorro macho, é porque eles fazem xixi em todo lugar. E aí a gente tenta fazer o quê? Corrigir a natureza do cachorro. Como? Comprando Pip Dog. O que é Pip Dog? É aquele líquido que a gente pinga as gotinhas no jornal, no papel, que o cachorro sente o cheiro e faz parte do treinamento para que ele aprenda a fazer xixi sempre no papel. E se a gente dá o nosso evangelho para um cachorro que está em treinamento? Ele vai fazer xixi no nosso evangelho. E para ele vai achar, vai ficar feliz da vida. Fala assim, olha meu dono, eu consegui fazer xixi no papel. Não vai ter a dimensão daquilo que a gente fez. Por quê? Porque não é da sua natureza. E a gente precisa entender isso. Que por mais que nós temos hoje essa supervalorização dos animais, eles não são como nós. Pois os cachorros precisam de algumas coisas um pouco diferentes de nós para viver bem e viver feliz. O que eles precisam? Comer. Espaço. O que mais? Carinho. O que mais? Passear. Tá melhorando. Porque veterinário para quê? Para tratar da saúde, da doença. Então ele precisa de vacinas, né? E falta mais duas coisas importantes, ó. Higiene. Com certeza. Mais uma coisa, gente. Água. Então, ó, um cachorro, ele consegue viver bem feliz com essas coisas. Olha que vida simples. Tendo comida, água, vacina para evitar as doenças que vão lhe fazer, né, adoecer tão cedo. Passeou e um pouco de carinho, tendo a sua higiene em dia, ele vive bem e vive feliz. E será que nós, humanos, somente com isso, nós conseguiríamos viver bem? Falta um pouquinho mais. A gente precisa estar bem. Tá aí o nosso psicólogo que pode falar de maneira mais profunda nos próximos capítulos, tá? Às vezes sim. Eu tenho que, nesses assuntos assim do interior da gente, eu tenho que consultar os psicólogos, tá, gente? A gente precisa estar bem consigo mesmo. Precisamos estar com uma boa autoestima, pois infelizmente não tem vacina para isso ainda. E se a gente não está bem consigo mesmo, nós somos acometidos aí por tantas doenças da alma, né? E nós precisamos também estar bem com a nossa espiritualidade, né? Então, faz parte da autoestima, né? Principalmente nós mulheres gostamos de estar mais arrumadinha, passar um batom, uma roupinha da moda, né? Um sapato, esse sapato não combina com essa roupa. É igual um homem, eu vejo meu marido. É tênis, chinelo e sapato. Agora veja pela Heloísa. É um tênis baixinho, é um tênis mais altinho, é chinelo, é sandália, é muito mais coisa, porque dependendo da sandália não combina com o vestido. Aí você vai usar um shortinho, você não pode usar um tênis mais altinho esportivo. Você vai usar calça, você tem que usar uma sapatilha. Então, olha só a diferença só pelo gênero que a gente já tem. Imagine nós comparando-nos com um cachorro. Igual quando eles vão para o pet shop. Normalmente, eles vêm felizes, porque estão limpinhos, estão cheirosinhos, mas tem alguns que chegam envergonhados, porque é acostumado com aquele mundo de pelo, nunca foi tosado. Aí a primeira tosa do cachorro passa a máquina 1, para não dizer a 0. Aquele cachorro se estranha, não se reconhece.
Ele fica envergonhado por aquela situação que ele passou. Ficou pelado e perdeu aquela característica que está acostumado, né? Fora aqueles que ainda voltam receosos, porque eu falo que tem alguns pet shops que eu falo que eles têm um portal assim, que a gente não pode saber o que se passa lá dentro. Aí seu cachorro volta triste ou volta estressado, porque, não sei, sabe-se lá, né? Alguns métodos aí que são utilizados para que os cachorros se comportem meio de origem duvidosa. Mas vamos deixar isso para um outro momento, né? Então, a gente tem que fazer para os nossos cachorros, no caso, aquilo que eles precisam. Se a gente comprar uma roupa para um cachorro, será que ele de fato precisa? A gente sabe que tem algumas raças que estranham o nosso clima no inverno, principalmente nós em Minas Gerais, que é muito gelado. Precisam, mas, em sua grande maioria, o pelo que cobre todo o corpo é suficiente para que o cachorro não adoeça de frio. Será que o cachorro precisa de calçado? Se eu comprar um chinelo para o cachorro, imagina que lindo, 4 havaianinhas, que belezinha, muito útil, né? Ou melhor, cachorro anda muito, vamos comprar um tênis para ele de corrida, corre, né? Olha que beleza. Então, vamos comprar. E aí a gente tem que pensar, será que essas coisas a gente está o atendendo na sua necessidade? E aí a gente pensa, já falamos muito do cachorro. Vamos falar agora das coisas santas. Para nós, espírita, o que é sagrado para nós? De muita importância na doutrina. Vamos ver. Jesus, muito bem. O que mais? Família. O que mais? Fé. Está melhorando. Oi? Caridade, muito bem. Razão, muito bem. Amor, muito bem. Mas vamos pensar atitude na nossa doutrina, na parte religiosa, que a gente sabe que a nossa doutrina, né? Ela tem a parte científica, ela tem a parte religiosa. Vamos lá, o tripé da doutrina, gente, vamos lembrar. Oi? Estudo, conhecimento, isso mesmo, a parte científica. Caridade. Gente, o que o Kardec trouxe para nós? 4 títulos diferentes. O primeiro foi o dos espíritos. O que, gente? Os livros. Esses 4 livros formam o que, gente? Os 5, aliás, formam o quê? O Pentateuco, que são o quê? A base da doutrina espírita. Oh, obrigado, gente! É a nossa codificação, os 5 livros da doutrina, que nada mais é do que nós entendemos os ensinamentos de Jesus de maneira raciocinada. Porque muitas religiões, ao ver, por exemplo, esse versículo, não dei o cães as coisas santas, nós vamos ver líderes religiosos falando, não deixe sua Bíblia jogada, senão teu cachorro vai morder, senão teu cachorro vai sumir com a tua Bíblia, porque está lá, no Evangelho de Mateus, no versículo 6, capítulo 7, não deem os cães as coisas santas. Não vamos encontrar por aí? Líderes religiosos que veem as coisas de maneira literal? E o que a doutrina nos trouxe? A gente raciocinar a partir daquilo que Jesus nos deixou. E, do mesmo jeito que nós temos essas reflexões, a gente tem que ir um pouco a mais. Então, se o que nós temos de mais importante na nossa doutrina é a codificação, a gente tem que pensar que ela não é algo que deve ficar
Não vou dizer engavetado, porque a gente não guarda livros na gaveta. Mas não deve ficar, como diz a Pitt, na sua estante. É algo que, muito mais do que lido, deve ser compreendido, assimilado e vivenciado. Porque nós temos no texto: não se deve propor uma doutrina tão preciosa e santa a pessoas incapazes de recebê-las bem e que poderiam fazer mau uso dela. Então, da mesma forma que a gente não pode dar o cachorro um chinelo caríssimo, havaiano, original, que eu fui ver no shopping, gente, R$ 62,90 uma havaiana. R$ 62 um chinelo. Gente, eu quase infartei, não tive coragem de comprar. Aí imagina, você comprando, vai ser 2 pares, 62, R$ 145 para o seu cachorro, de havaianas. Vai fazer bom uso dela? Não vai. E assim, gente, é com a nossa doutrina. Porque todo mundo, isso eu tenho certeza, que todo mundo já fingiu que não tinha ninguém em casa no domingo que o testemunho de Jeová bateu lá. Mas sem sombra de dúvidas. Saiu na rua, nossa, os testemunhos de Jeová estão aqui na rua. Fica quietinho para pensar que não tem ninguém em casa. Aí fica assim, nossa, lá vem, os queima-panela. Aí eu saí, eu voltei. Aí eu falei assim, não, vou pecar, né? Vou lá ajudar minha mão com pegadinha. Aí eu lembrei, vou falar pra espírita, eu vou embora, né? Que nada, vou lá em casa também. Aí que eles querem converter a gente. Então, gente, é a mesma situação. Não adianta eles quererem forçarem a doutrina deles pra gente, porque nós não vamos fazer bom uso dela. E assim somos nós, enquanto espíritas. Pois um dos nossos deveres é divulgar a doutrina espírita. Aí agora imagina, a gente, com aquele amigo nosso, aquele conhecido nosso, que a gente sabe que ele é ateu, todo dia você manda o áudio do Momento Espírita, manda o áudio, manda o texto, manda o ensinamento do Emmanuel, frase do Chico Xavier. O que ele vai fazer com a gente, gente? Bloquear. Assim, nossa, lá vem aquela molação de novo. Nossa, aqueles vídeos que não acaba, que é mais de 3 minutos, já é minissérie, né? A gente que tá com pressa, vem vídeo de 5 minutos. Gente, eu só abro se é minha mãe que me mandou. Porque se eu vejo que minha mãe mandou um vídeo de mais de 5 minutos, eu falo, nossa, esse é realmente importante. Mas o resto, eu não vejo não, é muito corrido. Então, a gente tem que se policiar também, gente. E não adianta vocês fingir que não, porque eu sei que todo mundo faz isso. Tem uns grupos lá que vocês não abrem, finge que leu, põe um joinha e vida que segue. Cada um com as suas prioridades. Mas a partir do momento que nós temos que ser divulgadores da doutrina espírita, por que a gente tem que ser divulgador da doutrina espírita? Pois a gente não acredita que a doutrina é uma maneira de nos melhorar? E, consequentemente, melhorar o lugar que a gente vive? Se a gente não quer um lugar melhor para nós, a gente não quer que mais pessoas estejam envolvidas com fazer a diferença, por isso que a gente divulga a doutrina espírita. Não é só porque a gente acha bonitinho que a gente quer encontrar com os conhecidos na próxima encarnação, não. Este é o principal objetivo. E aí, a gente vê, né? Que nessa de divulgar a doutrina espírita, de conhecer a doutrina espírita, uns conhecem mais, outros conhecem menos. Temos aqui pessoas que já leram os 5 livros da codificação, a trilogia dos Exilados de Capela. Vamos lá ajudar. Quais outros livros famosos aí, gente? Porque eu sou da turma que leu pouco. Só parei na codificação, os romances da Zíbia, né? Da Vera Marinzec de Carvalho, do André Luiz, né? Eu parei por aí, mas nós temos aí. Tem gente que leu a sequência do André Luiz todos. Ainda digo mais, gente. Eu não posso falar da minha colega Geni, mas ela leu a codificação mais de uma vez, gente. Então, assim, está bem à frente.
de pessoas assim como eu. E aí a gente pensa, o que a gente está fazendo com tudo aquilo que a gente aprendeu da doutrina? Tudo aquilo que a gente leu. E aí a gente pensa, não, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, melhor eu sou enquanto espírita. Será? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho que falar de escola, porque eu sou de escola. Agora, na superintendência, a gente tem contato com muitas escolas, diversos municípios, a gente assim vê diferentes realidades. E hoje em dia é muito comum você encontrar professor que tem mestrado dando aula no ensino público. Professor com mestrado, professor com doutorado, com tese que no exterior para uma tentativa de pós-doutorado. Até isso nós temos. Aí a gente pensa, nossa, que beleza. Se ele é doutorado, a aula dele é um espetáculo. E aí a gente para e analisa e vê que nem sempre é bem assim. As pessoas que seguem essa linha mais acadêmica são ótimos pesquisadores. Mas na hora do pega para capar mesmo, de vamos ensinar função exponencial para os meninos do ensino médio. Não sabe. Não sabe passar aquilo que aprendeu. E aí eu pergunto, será que é suficiente somente saber? Nós não queremos, né, teórico sem prática. Mas venhamos e convenhamos que acertar uma prática sem teoria é muito mais difícil. Então, a gente não pode, como diria meu pai, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em conhecer a doutrina espírita e conhecer os autores. Nossa, eu quero ver todos os livros que o Chico Xavier psicografou do Emmanuel. Eu quero ver do André Luiz. E a gente esquece que não é somente trazer, somente saber a doutrina. Nós precisamos ser a doutrina. Não basta só a gente saber que se a gente quiser melhorar, a gente tem que ter mais paciência com o coleguinha. A gente tem que ter paciência com o coleguinha. A gente está com vontade de voar no pescoço dele, aí a gente fecha e fala assim, eu sou espírita, amigos, me ajudem, eu não posso matar ele. Aí a gente pede, por favor, parece que você está aí quietinho, eu falo, não, só estou pensando aqui, mas já passou. Muda de assunto, conseguimos trabalhar um pouquinho de tolerância com um amiguinho. E aí que a gente precisa lembrar que não basta a gente ter a fé raciocinada. É tudo. A gente leu a doutrina, a gente conhece, tá, mas o que a gente está fazendo com ela? Como eu disse lá no começo, Jesus ensinou através de parábolas, não foi à toa. Porque raciocinar é um exercício. Quando a gente começa a fazer questionamentos, a gente torna daquilo um hábito. Mas será que é mesmo isso? Igual nós temos hoje, eu falo para vocês, gente, com essa questão de fake news, eu não acredito mais nem em televisão, nem em celular, nem nada, porque todo lugar que você vai, você vê uma notícia e fala assim, não, essa é verdade. Aí passa um dia ou dois, você vê uma reportagem falando que é fake news. E aquilo que você já leu, já passou por um tanto de gente, e aí fala, nossa, olha para você ver, não era verdade. Então, o que a gente tem que fazer? O exercício que Jesus nos ensinou, raciocinar. Ainda mais agora, gente, com essa inteligência artificial, está um perigo. Porque a gente vê a pessoa, a gente ouve a pessoa, a feição labial da pessoa é uma dublagem perfeita. Você fala assim, esse é verdade. E passa um pouco, passa pelos filtros da inteligência artificial, passa uns dias, a gente descobre que não era. Então, como que a gente tem que fazer? Raciocinar. Hoje, por que nós estamos no mundo como nós estamos? Por causa de fanatismo.
E o que é o fanatismo? É você acreditar em algo sem raciocinar. E isso, fanatismo, gente, não é somente político, não. É religioso, é musical, é médico. Porque se você gosta de rock, você não pode ouvir um sertanejo. Se você gosta de um eletrônico, você não pode ouvir uma MPB. Se você gosta do reggae, você tem que deixar seu cabelo crescer e fazer dread, senão você não gosta do reggae. Aí você vê o engravatado bonitinho. Ah, qual que é a sua banda favorita? Ah, eu gosto do Natiruts no Maneva. Ah, mas desse jeito aí, você tá mentindo pra mim. Porque com essa roupa, eu acho que você gosta de música clássica ou algo do tipo. Porque a sua roupa não condiz com o seu gosto. E aí a gente vê que isso nada mais é do que o quê? Fanatismo. Então, se você quer saber, será que nos ideais que eu acredito, será que eu estou sendo um fanático? Como saber disso? Raciocínio. Mas raciocinar é um ensinamento difícil, porque até amar que é mais fácil, nós estamos pelejando até hoje para amar o tanto que Jesus mandou a gente amar, imagina raciocinar. É muito mais difícil. E aí, eu lembrei de uma palestra que eu fiz, uma das primeiras palestras que eu fiz aqui no centro, que eu trouxe essa mensagem do Sócrates, né, pelo menos é atribuída a ele, que é em relação às 3 peneiras. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava do seu interesse. Quero te contar uma coisa a respeito de um amigo seu. Espera um momento. Antes de me contar, quero saber se passou essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que você quer dizer com isso, Sócrates? Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos usar sempre as 3 peneiras. Se você não conhece, eu vou te ensinar. A primeira delas é a verdade. Tem certeza que isso que você quer me contar é verdade? Assim, foi o que eu ouvi os outros me contarem. Não sei muito bem não, mas eu acho que é verdade sim. Tudo bem. Então vamos para a próxima peneira. A peneira da bondade. Com certeza você deve ter passado essa informação pela peneira da bondade. Essa informação faz bem para alguém? Contribui com alguma coisa? Ajuda ou não? Nossa, Sócrates, estou com vergonha porque realmente não, isso aqui não vai ajudar ninguém não. Nem vou te contar. Calma aí, você nem ouviu a terceira peneira? A terceira peneira é muito importante. É a da utilidade. É útil isso que você veio me falar do meu amigo? Útil? Não. Pode ser tudo, menos útil. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres me contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que guarde apenas para si. E assim é a vida. Quando a gente vê essa passagem, a gente tem que seguir um pouquinho mais, porque essa frase de não deis aos cães as coisas santas, eu tenho certeza que quase ninguém ouviu. Mas, quando a gente segue no Evangelho, o que ele fala logo em seguida, a gente vê que é um Evangelho conhecido. Pois diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem, se volte contra nós e vos estraçalhem. Ou seja, nós precisamos agir sempre de acordo com as circunstâncias. Sempre raciocinar. Quando fala vigiai e orai,
Eu sei que a gente gosta de vigiar a vida dos outros, gente. É bom saber de uma fofoquinha, todo mundo gosta. Mas a gente precisa mais do que isso. É vigiar nós mesmos. Pensamentos, atos e palavras. E vamos raciocinar com as 3 peneiras. A gente vai passar uma informação para frente? Vamos peneirar. Porque igual, se as pessoas do mundo usassem as 3 peneiras, falo por mim, eu tenho certeza que eu abriria todos os vídeos com mais de 3 minutos. Mas eu já abri tanta coisa inútil, tanta coisa, nossa, assim, meu Deus, vou perder meu tempo com isso. A mensagem, dependendo de quem manda no meu WhatsApp, eu já até sei do que vai ser. Eu já não vou nem abrir, porque eu falo assim, mensagem da fulano vai ser sobre isso. Nem abro, você escreve assim, que legal, manda um joinha. Só que, por favor, gente, não abram as conversas de vocês, não procurem se eu escrevi, que legal, e mandei um joinha, por favor, tá? Usem mensagens temporárias, que apaguem lá o histórico, tá? Não procurem um like legal e joinha. Mas acontece. Então, principalmente nós que temos uma vida corrida, a gente trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filho, cuida de marido, cuida de cachorro, faz tanta coisa, aí você vai parar e vai ver um vídeo de 5 minutos que você sabe que não vai te acrescentar em nada. Você não vai fazer isso. Então, já que as pessoas não têm usado as suas peneiras, a gente usa nosso raciocínio, porque a gente conhece as pessoas com que a gente convive, a gente conhece os tipos de mensagem que a gente troca e a gente sabe, até a ligação, dependendo de quem ligar pra gente, mesmo se a gente estiver ocupadíssimo, a gente atende, não atende? Dependendo de quem ligar, você pode estar no meio da guerra mundial, mexendo o curau, tá quase no ponto, dependendo de quem ligar, seu curau queima e você atende. Porque você sabe que aquela pessoa peneira as suas atitudes. E se ela ligou... Tem credibilidade. Tem credibilidade. Então, para nós, nesse texto, essa é a mensagem. E na pesquisa para falar hoje, eu achei uma citação de Antônio Luiz Saião. Alguém conhecia esse autor? Kardec, Armando, que são os mais CDFs no campo espírita? Isso, eu não tinha conhecido ele não, tá, gente? Mas eu achei muito interessante, que eu até olhei outras citações dele e achei bem prudentes. Ele diz o seguinte: sondai o terreno, preparai-o, e se reconhecerdes fértil, por pouco que seja, semeai com prudência e precaução. Cultivai depois com cuidado a semente. Se ao contrário o terreno vos parecer árido e ingrato, guardai silêncio, demonstrando que não quereis falar. Ou seja, vamos pegar a nossa doutrina e divulgar para quem esteja aberto a recebê-la. Não vamos ficar debatendo com pessoas de outra religião, não, porque a pessoa vai estar lá no fanatismo, que não tem uma fé raciocinada, que se você falar A, B, how are you, como estás, para ele é a mesma coisa. Então, vamos semear o bem em terrenos férteis. E não é fácil, nós sabemos quais os terrenos que são férteis. Então, como Jesus nos trouxe o ensinamento de raciocinar, eu gostaria de chamar os meus parceiros que foram presenteados com uma palavra para virem aqui à frente. Podem vir. Tem que vir na frente. Quem chegou depois, livrou. Que eu peguei todo mundo que chegou mais cedo. Eu queria dar uma para Dedé. A sorte que ela chegou depois, que acabou minhas palavrinhas, viu, Dedé? Bom, gente, Jesus nos deu uma tarefa que não é fácil, que é raciocinar. Então, vocês vão raciocinar um pouquinho aqui. Essas palavras que estão com vocês compõem uma frase.
Vocês vão se organizar e descobrir essa frase para mim. O quê? Ah, então vou Dedé. Porque esse povo mais jovem está ótimo, com assim a mente fresca, né? Na escola, todo dia. Então, gente, podem se juntar aí, descobrir, faz um círculo aí, reúnam, descubram qual que é a frase e organizem para mim aqui. Vamos ver. Vamos ver se vocês acertaram, hein? Qual que é a frase, gente? Porque não é somente a fé que precisa ser raciocinada. Muito bem, palmas para eles, gente! Então, para hoje, eu deixo essa reflexão que eu para vocês. Porque não é somente a fé que precisa ser raciocinada. O que as calculadoras fazem? Calcula? Oh, muito bem! Estou raciocinando! Adorei! Tá. Qual que é a diferença das duas calculadoras? Essa custa R$3, essa custa 50. 50? O meu digníssimo esposo pagou na época 279 nessa calculadora. Essa daqui, e detalhe, viu, gente? Essa daqui é a que eu peguei, a dele que fica em casa. Porque aquele que carrega para a prefeitura custou um pouquinho mais, que é a financeira. Aí a gente pensa, se eu falar assim, Dedé, já que você vai para a escola, eu vou te ajudar a fazer conta, se eu mandar essa calculadora para Dedé, ou essa calculadora para Dedé, vai fazer alguma diferença? Mas se eu falar pro meu esposo assim, amor, já que você tem que fazer muitas contas, né, que ele é contador, se eu mandar ele trabalhar essa calculadora aqui, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não. E é justamente, gente, o que fala o texto. Não dei aos cães as coisas santas. A gente pode pegar uma calculadora dessa, que na nossa mão não vai resolver de nada. Essa, ainda digo mais, eu falei, amor, você empresta a calculadora? Empresto. Aí eu falei, nossa, liga aqui, liguei. Não, você quer fazer conta nela? Porque aí eu mudo a função dela de novo. Eu falei, não, aperta a tecla SAP, não precisa. Não sei, eu sei que do jeito que ela tá agora, se eu ligar, se eu quiser fazer um 2 mais 2, eu não vou conseguir. Porque a calculadora é chique, tem até configuração no negócio. E a mesma coisa, gente, não dei as pérolas aos porcos. A gente às vezes prepara uma coisa muito grande, uma coisa muito chique, um evento grandioso, com pompas e circunstâncias, sendo que na verdade o que as pessoas precisam é de uma coisa simples, que vai resolver o problema e vai ajudar da mesma forma, porque se der uma dessa vai até atrapalhar, a gente não vai conseguir fazer nada e vai ficar irritado. Então o que eu queria mostrar para vocês é esse comparativo que faz referência à citação que está no texto 91. Para vocês não esquecerem, trouxe por escrito, tá? Para cada um lembrar sempre que a gente precisa muito usar o nosso raciocínio sempre, diante de todas as situações que a gente vivenciar. Então, uma boa noite e muito obrigada pela atenção de sempre.